Como vocês estão? Passaram bem a semana, nos preparando para a Páscoa, que está chegando, né? Domingo de Ramos e Páscoa. Que bom estar nesta tarde louvando a Deus com cada uma das senhoras e dos senhores. E com você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra da meditação desta tarde se encontra no livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10, eu vou ler na versão NVI. Os versos 34 a 43. É uma palavra de um encontro excepcional que aconteceu entre duas figuras do cristianismo primitivo, Pedro e Cornélio, o centurião romano. E nossa meditação vai se dar então a partir dessa passagem, Atos 10, 34 a 43, vou ler na NVI, que diz assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabem que o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse vivo, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele e depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Até aqui, palavras do Senhor. Esse é um texto muito, muito interessante. Ele é interessante em diversos aspectos, né? Primeiro, porque existe uma palavra de revelação que é dada de antemão para os dois personagens desse encontro. Cada um deles recebe uma palavra de revelação vinda do próprio Senhor, através de um anjo. Então só isso já caracteriza como um encontro peculiar e maravilhoso. Cada um deles recebe uma palavra de revelação através de um anjo, cada um em uma localidade e o anjo falando a mesma coisa no mesmo sentido. Essa palavra também é importante, paradigmática aqui para a expansão do Evangelho, porque Cornélio é considerado o primeiro não-judeu convertido. Cornélio é considerado o primeiro não-judeu convertido. Depois a tradição cristã vai dizer que ele se tornou bispo de Cesareia, né? Esse Cornélio que era um centurião romano. Então aí já é uma outra característica, porque a gente tem Pedro, que caminhou com Jesus em Jerusalém, Judeia, Galileia e Samaria, agora saindo desse reduto judaico e expandindo. Então isso já é muito, muito significativo, ainda mais para Pedro, que era arraigado no judaísmo, né? Alguém muito arraigado às tradições. Então é um encontro e tanto, né? Um encontro em tanto. Pedro, ele era judeu, família tradicional judaica, tinha andado pela região em que Jesus andou, ouviu de perto os ensinamentos do Messias, da boca de Jesus. Teve conversas íntimas com Jesus, conversas no colegiado menor, que são os discípulos, e conversa na multidão. Pedro era alguém que testemunhou muitos milagres que Jesus fez. Pedro é alguém que foi chamado para perto de Jesus em momentos importantes. Entre os 3 discípulos mais próximos, Pedro estava. Então Pedro era alguém que tinha tido vivências maravilhosas, profundas com Jesus, e ele amava profundamente ao Senhor. Ele amava profundamente ao Rei dos Reis. Cornélio, por sua vez, era um gentil. Ele era um centurião romano.
que quer dizer o responsável por parte da infantaria do exército romano. Então Cornélio era alguém acostumado a dar ordens que deveriam imediatamente ser obedecidas. Ele era uma autoridade dentro do contexto ali do Império Romano, e depois ele se estabelece na região de Cesareia. Então é um homem relevante, um homem temente, um homem zeloso, e esses dois homens vão se encontrar pela manifestação da palavra pregada, primeiro a eles, pelos anjos, e depois por Pedro. Então, Cornélio, é dito no texto, que junto com a sua família e com seus amigos, se converteram e foram os primeiros não-judeus incircuncisos a tornar-se cristãos, né? E qual que foi a mensagem proclamada nesse encontro? Qual que foi a mensagem proclamada? Que deve ser a mensagem que a gente compartilha com outras pessoas, em outros encontros tão poderosos como esse. A mensagem que Pedro prega é a mensagem da Páscoa. A mensagem que nós lemos, e nós vamos meditar nela brevemente, agora na sequência, é a mensagem da Páscoa. Pedro, ele prega sobre a vida, a obra e ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. É isso que ele fala para Cornélio. Simples assim. Ele fala sobre a vida de Cristo Jesus, o Messias, batizado por João Batista, ungido por Deus, no poder do Espírito Santo. Vai falar sobre a obra de Jesus, o ministério de Jesus, de curar e trazer libertações aos oprimidos pelo diabo. Vai falar da sua morte no madeiro. Vai falar da ressurreição no terceiro dia. E vai falar do porquê que ele está ali. É essa a mensagem de Pedro. Uma mensagem simples, se comparada às tecnologias que existem hoje, mas no poder do Espírito, ela é como uma espada que rasga o coração de Cornélio, dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a mensagem que é pregada desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes, pela igreja ao redor do mundo. Às vezes com microfone, às vezes no gogó, às vezes num templo bonito como esse, às vezes numa casa de esquina, num bairro, às vezes na rua, às vezes no leito da morte, às vezes no nascimento ou no casamento de alguém, no batismo, quando se ministra a Eucaristia. Essa é a palavra, e vai ser a mesma palavra até a volta de Jesus. Não tem nada de novo que vai surgir. O que surge de novo é a revelação do Espírito, como aconteceu ali do anjo. Ele pode dar uma palavra de discernimento, uma palavra de conhecimento, fundamentada na Bíblia. Essa é a palavra, e é a palavra que Deus chama a cada um de nós a proclamar, né? Cada um de nós, as pessoas que nós amamos. Deus nos convida a usarmos da nossa própria caixa acústica, que é o nosso corpo, né? Sair a voz e proclamar no poder do Espírito essa verdade, porque Jesus vive, todos os nossos complexos podem e irão se reduzir a coisas simples, porque Deus vai trazendo linguagem pelo poder do Espírito para aquilo que nós vivemos, né? Então, vamos ver essa história e o que a gente pode aprender. Tanto Cornélio quanto Pedro primeiro receberam uma visitação prévia do encontro, né? A gente não leu aqui, mas vem um pouco antes, no capítulo 10. Então, o sermão de Pedro, ele nasce primeiro da boca dos anjos, que preparam o coração do ouvinte. E esse é um primeiro ensinamento. Quando a gente vai, Sérgio, falar do amor de Deus para a esposa, para o filho, a gente não precisa ir acovardado, mas a gente pode ir com segurança. Porque o Espírito de Deus, ele já vai operando naqueles aos quais ele nos chamou a falar. Ele já vai preparando o terreno. Como a canção agora há pouco preparou o terreno do nosso coração, o Espírito Santo prepara. Aquela palavra que você vai dizer com ousadia e coragem, é uma palavra que já começou no coração de Deus, e já foi trabalhada pelo Senhor. Então, quando eu me achego a alguém, eu posso ir já na certeza, pela fé, de que o Espírito Santo já está atuando. E nós devemos ir assim, ir com essa confiança. Além disso, Pedro, ele prega o básico do Evangelho, a vida de Cristo, a importância de Cristo. E é interessante que Cornélio, já tocado, já tinha reunido os familiares e os amigos. Isso também pode acontecer, porque o Cornélio,
uma vez que foi tocado por uma palavra de revelação, ele quer saber o que é essa graça que está chegando com Pedro, né? E aí ele traz os amigos e os familiares. Isso já demonstra uma expectativa de algo que vai acontecer, uma expectativa que não é frustrada, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E nesse caso específico de Cornélio, é lindo o desfecho, né? E quais são 3 características que eu poderia compartilhar nessa tarde a respeito da palavra que Pedro prega nesse encontro? A primeira diz respeito à abrangência do Evangelho, porque Deus não faz acepção de pessoas. Veja lá comigo nos versos 34 a 36. Pedro começou a falar e disse: reconheço, por verdade, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos, aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A primeira palavra é que, se Deus não faz acepção de pessoas, por que o farei eu? Deus não me chamou para ser o guarda do portão, que vai falar quem entra e quem não entra no portão da cidade celestial. Deus me chamou para ser o arauto, e não o guarda do portão. O guarda do portão é o próprio Cristo Jesus, o próprio Deus Trino, que vai dizer quem entra e quem não entra. A nós compete sermos os arautos, os que vão falar da mensagem de amor. O pastor Matias, ele vinha falando, né, que à medida que a igreja vai sendo revitalizada, pessoas distintas começam a frequentar a comunidade, né? Pessoas diferentes, talvez do que a gente esteja acostumado, né? A gente não sabe quem são as pessoas que Deus quer que sente nesses bancos. Já pensou se Deus coloca nesses bancos uma pessoa cheia de tatuagem aqui na testa? Agora tem a moda, né? A tatuagem na testa, um brinco grandão aqui assim, um piercing no nariz, e sentasse aqui no nosso meio? Como que a gente se sentiria, né? Já pensou se viesse alguém, às vezes com características que na sociedade a gente se distancia? Alguém que não cheira bem, alguém que não tem trajes adequados, alguém que não tem um português, um vernáculo da língua portuguesa, né, preparado. Ou se Deus traz para a gente aqui um reitor de universidade, alguém muito capacitado, né? Deus não faz acepção de pessoas, e nós não deveríamos fazer acepção de pessoas. Pastor, poderia sentar aqui no nosso culto um casal de 2 meninas que namoram? Claro que poderiam, é claro que poderiam. O evangelho é para elas, e Jesus ama a elas. Pastor, mas a igreja aceita pessoas homoafetivas? A igreja, ela aceita os seres humanos que querem se voltar a Cristo Jesus e que querem entregar a vida a Jesus. Para se tornar membro da IPI do Brasil, a gente entende a prática da homoafetividade como pecado. Essa é a nossa compreensão. Existe uma pastoral dentro da IPI do Brasil que é bem clara nesse sentido. Isso é claríssimo. Então, para se tornar membro, a pessoa tem que reconhecer isso como pecado, reconhecer que não vai continuar andando nesses caminhos, e daí na conversa pastoral ela pode sim ser recebida. Se ela falar: pastor, eu reconheço que é pecado, vou trabalhar isso diante de Jesus, então ela é muito bem-vinda a se tornar membro. Agora, o culto da Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, ele é público. As portas estão abertas para quem quiser entrar. As células também, o anfitrião da casa pode convidar pessoas assim. Então, já pensou se Deus coloca no nosso meio situações como essa? Como nós, como igreja, à luz desse evangelho, assim como Pedro, vamos agir? Nós vamos confiar que Deus vai derramar do bálsamo e da bênção sobre a vida dessas pessoas distintas, e proclamar o evangelho e falar de como esse evangelho transformou a nossa vida, não apenas como uma mera doutrina ou como um dogma, mas como algo, uma verdade, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, e Ele transformou a minha história, e transformou a história dos meus filhos, e da minha mãe, e do meu pai, e hoje eu sou outra pessoa, e eu vou poder contar de como Jesus Cristo, que é vivo, restaurou a ordem da minha vida. Eu vou poder compartilhar isso com ela, eu terei testemunhos para falar de como os meus encontros pessoais com Jesus foram bênção para a minha vida. Ou talvez eu fique mais
na estética ou nos usos e costumes e fique mais nesse diálogo, às vezes um tanto quanto infértil, né? Deus nos chama para falar das nossas vivências, daquilo, Sérgio, que efetivamente está mudando na sua vida. Talvez a sua esperança está fortalecida, talvez a sua fé está mais viva, talvez no seu relacionamento conjugal a situação melhorou, talvez derramaram bênçãos dos céus financeiramente sobre a sua casa, talvez você encontrou um sentido, e apesar dos vales e das montanhas da vida, você sabe que o seu Salvador está contigo e isso te traz paz. A gente sabe falar isso para as pessoas, a gente sabe compartilhar isso com as pessoas, sejam elas quem forem, né? Nós estamos preparados para ter diálogos francos, verdadeiros, com ousadia, pela fé, e falar a razão da nossa fé. Tem um casal da igreja, a igreja também tem, a IPI do Brasil, uma pastoral sobre a sexualidade em que fala sobre casamentos, né? E tem um casal que foi recebido há 1 ano, eles não eram casados, mas os dois se converteram, e eles se comprometeram junto ao conselho de que iriam regularizar a situação do casamento. E aí, há 15 dias atrás, eu pude ministrar o casamento deles num cartório civil ali no Cajuru, e foi muito emocionante, porque eles não casaram forçados, eles não casaram obrigados, eles entenderam a dádiva do casamento, eles entenderam as bênçãos do casamento. Eles têm uma filha de 9 para 10 anos, não, 10 para 11 anos, ela estava emocionada de ver o pai e a mãe mudando a situação, e 1 semana depois ela me ligou, e falou: pastor, o senhor falou que bênçãos, Deus ia se alegrar muito com a nossa obediência, e eu quero dizer que a gente ganhou um colchão. Eu falei: Falou: faz anos que a gente estava sonhando em ter um colchão novo, e a gente pedia para Deus um colchão novo, mas a gente não tinha condições de comprar um colchão, e o chefe do meu marido deu um colchão de presente para nós, né? Isso é um sinal da graça de Deus para quem tem olhos da fé, e dizer: olha, que bênção. Ontem ministrei o velório da dona Miriam Pocrandi, e na véspera, domingo, eu fui visitá-la, e eu aprendi que o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito. Ela já estava offline, assim, sabe? Quando eu fui visitá-la. Mas eu preguei a ela, falei que Jesus a amava, que Deus ia cuidar de todas as coisas, para ela descansar, enfim. E orei pedindo a bênção de Deus. E eu, naquela situação, ela estava com uma respiração ofegante, assim. E depois da palavra, eu senti a respiração dela se acalmando. Eu não sei, alguém pode dizer que foi coisa da minha cabeça, mas pela fé acalmou a respiração dela, e o olho dela fechado começou a se mexer aqui assim. Também pode ser um ato involuntário, mas pela fé eu voltei para casa emocionado, dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor me permitiu pregar o Evangelho num leito de morte, e eu pude ver ali a Tua graça se manifestando de alguma forma na corporeidade daquela pessoa. E depois, no velório, a família agradeceu muito a primeira IPI de Curitiba pelo cuidado que nós tivemos. Então, nós como pastores, nós temos o privilégio de estarmos em situações muito onde o ser humano está talvez na sua máxima vulnerabilidade. Por isso a responsabilidade, o temor e tremor que temos que ter, pastores, presbíteros, de sermos a voz de Deus naquele momento de vulnerabilidade. Mas você, querido irmão ou irmã, que não é presbítero, ou não é pastor, ou presbítera, Deus também concede a graça de ter oportunidades de falar, mas a gente tem que falar de algo genuíno, de algo que nós de fato estamos vivendo, porque é o que Pedro viveu. Pedro teve experiências muito intensas, e quando ele fala com autoridade, ele fala a partir da autoridade de Cristo e da vivência com Cristo. A palavra de Pedro, ela é uma palavra refrescante e enérgica para Cornélio. Refrescante porque ele diz que em toda nação, todo aquele que teme a Deus e faz o que é justo é aceitável. O Brasil, Joãozinho, é uma nação? É uma nação. Então, se ele está dizendo toda nação, o Brasil está incluído? O Brasil está incluído. Se é toda nação, é toda nação. E é dito por Pedro para Cornélio que em toda nação, todo aquele que teme a Deus e faz o que lhe é justo e aceitável, essa pessoa será abraçada pelo Senhor. É refrescante porque Jesus é o Senhor de todos. E na nação brasileira, nós temos diversas pessoas. Ela é plural,
pessoas mais antigas, pessoas mais novas, em termos de gênero, aí na fluidez dos gêneros, temos vários, quer queira, quer não, quer a igreja aceite ou não, como válido ou não válido, as pessoas estão aí, se identificam, muitas delas, a partir desses elementos de identidade, né? Tem pessoas mais humildes, pessoas mais ricas, pessoas mais sábias, todas elas compõem o cidadão e a cidadã da pátria Brasil. E a essas pessoas, se elas temerem ao Senhor e fizerem o que é justo e aceitável, então o Senhor é o Senhor de todos. Isso é refrescante. O Cornélio, ele disse, olha, então a autoridade do Senhor dos Exércitos se estende também a mim. Se a minha autoridade como centurião é para a infantaria, a desse Senhor Jesus é sobre todos. Agora, é enérgica, porque é dito que ele reina sobre aquele que teme a Deus e faz o que é justo e agradável. Então existe sim um papel ao qual nós devemos chamar as pessoas, né? Pedro e Cornélio eram ambos líderes, alcançados pelo Senhor em sonho e transformados. Mas tem uma segunda característica, é que a ressurreição de Jesus é a prova, é o selo de que qualquer vida pode ser transformada. Por isso nós não somos os porteiros, somos os arautos. Versos 37 a 41, ele conta a história. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus, o Pai, o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, aqui ele está dizendo a palavra, e uma palavra de esperança. Ele está dando o selo ou a prova daquilo que ele afirmou um pouco antes. Então, se um pouco antes ele falou que o Senhor Jesus é o Deus de todos, de todas as nações, ele está dizendo, como isso? Ele está explicando para Cornélio, para os amigos e para os familiares. Como? Porque Ele é o Senhor quem vive. O Senhor que está desde o princípio, que teve uma vida boa, frustrou o poder do diabo, foi vista a muitas pessoas, e o resultado da sua vida bondosa foi a sua execução. Mas Deus, o Pai, não permitiu que o mal vencesse, isso é Pedro dizendo, mas o ressuscitou dos mortos no terceiro dia, revelando a ressurreição a algumas pessoas, estas que seriam testemunhas de Cristo para todo mundo, a respeito do amor do ressuscitado. Então, a ressurreição, ela é o coração da palavra do cristianismo cristão, porque a ressurreição é o momento em que o amor máximo de Jesus, ele é expresso. Ele não foi assassinado, ele se entregou, isso mesmo ele disse, e é um ato expiatório, definitivo e completo, porque ele não entregou palavras, ele deu tudo de si, ele se deu por completo, e é definitivo porque agora opera por todo o tempo, não só para agora, mas para todo o tempo. Mesmo os pecados nossos vindouros estão cobertos por Cristo. Então essa palavra é uma palavra que parte de Jesus. Então, quando o irmão ou a irmã for compartilhar do Evangelho com alguém, claro, fale das suas vivências, do que Jesus fez, mas fale de Cristo, da grandeza de Jesus, do quanto Ele é maravilhoso, porque é Cristo quem se manifesta na vida das pessoas, através de nós. Assim como Cristo venceu a morte, nós podemos ter a vitória sobre o pecado, a enfermidade e as dificuldades. E por fim, se nós devemos ir na autoridade de Cristo, pregar a palavra de Cristo, nós também somos chamados a testemunhar o que Cristo faz através das nossas vidas. No verso 42 e 43, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Quando Cornélio escuta isso, ele recebe essa palavra como uma palavra de autoridade sobre a vida dele. Pastor, mas
toda pessoa que ouvir a pregação do Evangelho vai receber a palavra como uma palavra de autoridade? Não. Algumas sementes são lançadas em uma terra que não vai criar raiz, né? Mas algumas delas sim. E para essa pessoa receber essa palavra como autoridade, isso não depende de nós, depende do agir do Espírito Santo. Então, quando eu conhecia Jesus, eu nasci na igreja, eu ouvi as histórias, mas teve um momento da minha vida que eu recebi essas palavras como uma palavra de autoridade sobre a minha vida. E elas reinaram e reinam sobre a minha vida e vão reinar sempre. E aí, a partir desse momento, eu me rendi ao Senhor. E assim eu creio que foi com cada um de nós. Ainda que, às vezes, você nasceu na igreja como eu, houve um momento em que essa palavra de Deus se tornou uma realidade na sua vida. E é isso que Jesus continua fazendo e vai continuar fazendo até a volta dele. E ele vai colocar os anjos à nossa disposição, como ele fez com Pedro e Cornélio. Ele vai dar palavras de revelação, sim. Ele vai, quando você vai conversar com alguém, ore para que Deus te dê alguma palavra em relação à vida daquela pessoa. Se conecte com aquela pessoa e deixe Deus falar ao seu coração a respeito dela. E aí, deixe essa palavra fluir, porque essa palavra sobre a vida da pessoa vai tocar o coração dela e o Espírito Santo vai agir. E com isso caem barreiras e aí eu posso pregar o Evangelho. E quando eu prego o Evangelho, essa pessoa com as barreiras derrubadas, ela ou aceita a autoridade da palavra ou não. E aí é o Espírito Santo que vai agir. Pode ser que ali comece o processo de aceitação, que vai culminar depois de alguns anos, ou pode ser que ali a pessoa já se renda por completo. Mas se essa palavra não for carregada de uma autenticidade da nossa vivência com o Senhor, então ela perde e muito do seu poder. Porque o poder está nessa autoridade dos servos obedientes ao Senhor. E Deus tem nos chamado para ser uma igreja que evangeliza, não importa a idade, a nossa timidez, os círculos sociais em que nós vivemos. Eu lembro até hoje de um senhorzinho lá na minha cidade, que ele já velhinho, ele escrevia cartinhas curtas e colocava na caixa de correios das pessoas. Todos os dias, ele saía em bairros diferentes e ia colocando ali as cartinhas, né? A gente não sabe dizer qual carta teve efeito ou não teve efeito, isso compete ao pai. Mas olha que atitude legal, né? É uma forma que ele achou de evangelizar. E o interessante aqui é que no ato de evangelização de Pedro a Cornélio, Pedro é profundamente abençoado. Se o irmão for ver, for perceber, Pedro ele aprofundou no conhecimento de Deus. Porque para Deus preparar Pedro para essa evangelização, Pedro teve que repensar a pregação do evangelho para os gentios. Ele teve uma experiência sobrenatural, daquele tecido com os alimentos ali postos, o Senhor dizendo para ele comer, e ele tem um diálogo com o Senhor. Tudo isso no modo preparativo, no curso prévio dele para essa evangelização primeira de não-judeus. Então veja, quando nós evangelizamos, nós crescemos na fé, nós crescemos no nosso compromisso com o Senhor, nós enraizamos ainda mais em Cristo, nos fortalecemos ainda mais. Por isso que a prática da evangelização ela é mutuamente benéfica, porque Deus manda os anjos para lá e para colar, para que Ele manda para todos os envolvidos. E mais, a casa de Cornélio e os amigos de Cornélio são transformados, ele se torna, segundo a tradição, um bispo em Cesareia, quer dizer, se torna um servo do Senhor, pregando a palavra. Olha quanta coisa linda aconteceu de cura e transformação, só nesse encontro de coragem que Pedro teve. Será que nós estamos dispostos a ter encontros corajosos com pessoas? E como igreja estamos desejosos? Será que o Espírito Santo está nos visitando agora e fazendo arder o nosso coração, para que nós possamos nos colocar em marcha e sermos tocados pelos anjos? Será que nós temos buscado ter experiências com os anjos e com o próprio Cristo na missão que o Senhor tem confiado? Será que nós estamos, como o rei Davi, nos colocando à disposição e adorando a Deus enquanto nos preparamos para algo que nem sabemos, mas sabemos que será glorioso? Eu desejo para as ovelhas que Deus tem me confiado aqui, que são ovelhas do Senhor Jesus, estão sobre os nossos cuidados da equipe pastoral, que sejamos uma igreja corajosa na evangelização, corajosa na ida,
sabendo que a autoridade vai ser recebida pela pessoa pelo poder do Espírito, e tendo palavra de conhecimento para ser a chave que vai abrir o coração da pessoa e que vai derrubar as barreiras. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. E aí, domingo eu falei sobre o pastor Stanley Jones. Eu estou lendo um livro dele que eu aconselho muito, chama O Caminho, é um livro de devocional. E eu quero trazer mais, ele é um pastor metodista, falecido, dos Estados Unidos. E quero trazer uma oração que ele faz. Ele diz assim, abre aspas: ó Cristo, és tu o meu centro e também a minha circunferência. Começo contigo e contigo termino. Se não começar contigo, acabarei na desilusão e no desgosto. Ajuda-me hoje a começar contigo todos os meus pensamentos, qualquer aspiração secreta, bem como cada projeto e cada ação. Tu, e só tu, Jesus, és digno de fé. Em ti descanso e de ti recebo tudo de que necessito para hoje. Tão agradecido te sou, que não encontro palavras como expressar o meu reconhecimento. Amém. Palavras lindas. Essa é uma oração linda que ele faz, mas a maioria das orações dele são lutas, doutor Onésio. Ele, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele está sempre, a maioria das orações são orações de tenha piedade, tenha piedade, tenha piedade, porque é um caminho, né? E ele vai escrevendo. Então no começo ele escreve, ele está encantado por Deus os primeiros dias. Depois ele cai num marasmo, ele fala, Senhor, miserável homem que sou. Tipo, é lindo, porque cada dia vai vendo os altos e baixos, mas na grande maioria, 80% das orações é tenha piedade, tenha piedade, tenha piedade, né? E daí em alguns relanços, em alguns lances assim, ele recebendo essa misericórdia de Deus, ele vê com muita clareza essa grandeza do Senhor. Quero concluir a palavra lendo o texto de Apocalipse 1, 17 e 18, que diz assim. Isso é o João na ilha de Patmos. Ao vê-lo, ele está falando de Jesus, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Que Deus nos abençoe.